trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Êxodo, capítulo de número 18. Êxodo, capítulo de número 18, nós vamos ler do versículo 25 ao 26. É o segundo livro do Velho Testamento. Vem Gênesis, depois vem Êxodo. Êxodo capítulo 18, nós vamos ler o versículo 25 e 26. Todos acharam? Olha só, a minha tradução, ela diz assim: escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples eles mesmos julgaram. Amém? Assente-se, por favor. Eu não sei se você está começando agora na tua fé, se você está começando agora na tua vida de fé, mas quem já tem um tempo de caminhada aqui, talvez já tenha feito esta oração que eu vou falar para você: Senhor, derrama unção na minha vida. Eu quero mais unção na minha vida, ou eu quero unção na minha vida. Quem já pediu isso para Deus? Levanta a mão. Senhor, eu quero unção na minha vida. Isso, pode levantar a mão sem medo, sem vergonha. Olha só, dura coisa pediste. Olha só, você sabe o que é unção? Eu falei para você brincando, né? Dura coisa pediste. Mas na verdade unção é o propósito do teu nascimento ligado a Deus. Unção é a resposta de Deus para a tua geração através da sua vida. Unção não tem a ver com a tua capacidade limitadamente humana. Tem a ver com a capacidade de Deus através de você. Amém? Está entendendo? Então, a unção, Moisés é um dos personagens mais marcantes de toda a Bíblia. Um homem que só perde na unção para Jesus, que é o Messias, a maior unção que existe. Mas quem é Moisés? Nós conhecemos a história fenomenal desse personagem, que apresenta-nos um perfil de aprendizado, de superação e ao mesmo tempo humildade. Gente, você dirigir 2 milhões de pessoas numa situação desse jeito, e a Bíblia dizer que você é o homem mais humilde da terra? Qualquer um sabe que para você liderar, você não fica com a fama muito boa não, várias vezes. Porque a firmeza que você tem que ter algumas vezes se confunde com arrogância, com dureza, em certos tipos de decisão. E a Bíblia falar que Moisés era um homem mais humilde? Moisés, tanto como eu, como você, ele teve percas e teve ganhos na vida. Ele se descontrolou. Ele foi um ser humano exatamente como nós. Mas alguns já chegaram a definir a Moisés como técnica de visão de liderança aos israelitas. Não tem problema você estudar a liderança de Moisés. É cabível, é correto. Mas definir uma liderança desse perfil com técnica é você reduzir o que é lógico, porque com certeza há pessoas muito mais qualificadas do que Moisés, mas que nunca conseguiram dirigir pessoas ou gerir pessoas numa empresa, seja 50 pessoas, 30 pessoas ou 10 pessoas. Por quê, pastor? Porque falta unção. Falta unção. Alguns acham que foi os métodos de Moisés, seu estado qualificado no Egito, ou até mesmo por possuir um porta-voz, que era Arão, o seu irmão,
que ele libertou aquele povo da escravidão e os guiou pelo deserto, até próximo à terra prometida. Mas o que arrancou o povo daquele cativeiro não foi Moisés. Foi o quê? A unção que estava sobre Moisés. Então, repetindo para você, o que é unção? Unção é o motivo do teu nascimento quando você é ligado a Deus. É a resposta de Deus para a geração que você nasceu. Resposta de oração. Você não nasceu para vender roupa. Você não nasceu para trabalhar numa loja. Você não nasceu para ser engenheiro, para ser telemarketing. Você não nasceu para ser jogador de futebol. Você não nasceu para ser dono disso ou daquilo. Você nasceu para estar ligado a Deus. E através de seja o que for, nessa unção, você ligar aquilo que é eterno a alguém, como resposta de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Pastor Alcione Geber, líder de missões da região, foi ganho numa barraquinha de cachorro quente. Quantas pessoas foram ganhas dessa forma? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, meu irmão, a unção que capacitou Moisés foi de arrancar as algemas daquele povo de Israel e os fez andar providos em todo aquele deserto, durante o dia e durante a noite. A palavra ou o nome Moisés significa tirado do rio. E foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. Aquele povo foi tirado do Egito, tirado da escravidão do Egito. Presta atenção no que eu vou falar. A sua vocação, profissão ou vocação, ela tem exatamente a ver com a sua unção. Vou dar um exemplo para você também, 3 exemplos específicos a respeito disso aí. Por exemplo, quando Deus chama Pedro, o que Pedro estava fazendo? Qual que era a profissão de Pedro, a vocação dele? Pescador. E quando Jesus o chamou, ele disse: vinde, vos farei do quê? De almas. Pedro sem Jesus tropeça em palavra, é meio atrapalhado. Pedro com Jesus, batizado no Espírito Santo, olha a unção, abre a boca, 5.000 pessoas entendem o que ele está falando, desce as águas do batismo. Depois 3.000 pessoas entendem, desce as águas do batismo, porque Pedro tem uma unção de pescar almas. Daí vem um outro rapazinho chamado João, que era João Trovão, e agora é o apóstolo amado. A primeira vez que mostra ele na Bíblia, o que ele está fazendo? Consertando o quê? Consertando as redes. Qual que é a unção de João? A unção de João é conserto. O evangelho de João vem para recuperar o poder da igreja. As 3 cartas de João vão falar sobre identidade, recuperando essa ligação com Deus. Aí um outro personagem da Bíblia, um homem chamado Paulo. Paulo ou Saulo, significa a mesma coisa. É um nome grego e um nome romano, é a mesma coisa. Mas olha só, qual que era a profissão de Paulo? O que sustentava ele na questão de missionário? Fazedor de tendas. É como se fosse, era algo renomado na época, é como se ele fosse um arquiteto. E o que Paulo foi no Novo Testamento? Fundador de igrejas. Paulo foi responsável por 52 igrejas no Novo Testamento, principalmente as ilhas de Creta, que eram bastante ali na Grécia, por onde ele passou. Isso é, a unção tem a ver com a tua vocação, tem a ver com a tua vocação. E isso é muito importante, porque você tem um olhar, você tem uma ótica, e Deus converte isso a pessoas que são detalhadas em algumas coisas, a pessoas que têm uma amplitude, a pessoas que chegam na igreja, já enxergam, tem teia de aranha ali, chega na igreja e já enxerga,
a afinação está errada. Tem pessoa que chega na igreja e ela já vai ver uma coisa ou outra. Você está entendendo a tua unção? Porque se você vê alguma coisa e você não responde a isso, você negligencia isso. Não te incomoda isso? Existem alguns pontos que eu quero passar para você sobre unção. E o primeiro ponto é: unção tem poder de atração. Milhões de pessoas seguiam Moisés, porque a força daquela unção é tão poderosa que 2 milhões de escravos são livres e enriquecidos com ouro, pedras preciosas, rebanhos e outros objetos. Diferente de alguns que dizem ter unção, mas nem são libertos ainda. A unção de Moisés, ela é tão atrativa, que agora ele passa a ser o homem principal daqueles dias. Ele passa a ser referência de justiça, porque ele recebeu os mandamentos inscritos pelo dedo de Deus. Moisés é referência viva da voz de Deus. Então, unção tem poder de atração. Já reparou como as pessoas procuram você? Como a conversa surge? Segundo ponto sobre a unção. A unção tem poder de atração, tanto de coisas boas, quanto de problemas. Só que você só vai conseguir responder à tua unção quando você entender o que Jesus disse. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo e receba a tua unção. Porque é fácil condenar Herodes, que tinha um trono e que perseguiu Jesus. Mas eu também tenho o meu trono, o meu tempo, o meu dinheiro, o meu descanso, o meu direito. É fácil. Unção tem poder de atração, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Uma vez uma mulher veio falar para mim assim, nós estávamos falando sobre uma pessoa que eu não sei nem quem que era a pessoa, eu não lembro, faz muitos anos. Eu estava na igreja e eu vi a pessoa vindo e entrando para dentro da igreja. A hora que eu olhei, eu falei: isso aí vai cair possesso. Dito e feito, coloquei a mão na cabeça, caiu o possesso, foi liberto, E a pessoa respondeu: na minha igreja, se olharem uma pessoa assim, não deixa eu nem entrar. Você está entendendo a diferença de seita e igreja? Seita tem uma visão de fora para dentro. Aí fica um cobrando do outro. Cabelo, calça, sai, se cortou, se não cortou, se... A igreja tem a visão evangelística, de dentro para fora. De processo. Quando eu falo essas coisas para você, algumas pessoas enxergam assim: eu vi uma pessoa daquela ali aqui para dentro? Eu não quero saber de problema. Quem mandou? Meu irmão, é por isso que eu te perguntei se você já pediu unção para Deus. Porque essa unção, na medida que ela vem, vai trazer problemas para você. Inúmeros problemas. Você julga, aconselha, resolve, direciona, instrui. Só que você é uma pessoa que vai sendo capacitada a resolver problemas. Algumas pessoas, pastor, acaba sendo referência que azedou alguma coisa, a primeira pessoa que pensa em ligar ou perguntar alguma coisa, uma referência. Então, não adianta querer unção para estar só rodeado por pessoas o tempo todo, porque você é carente. Você está enganado. Porque se a carência não for tratada, você vai se colocar, mesmo sem querer, contra essa unção. Porque a pessoa tem a unção de Deus. Daqui a pouco alguém liga: não tem como, veja bem, aí, já parece aquele rapazinho da antiga escolinha, né? Ai, meu Jesusinho, já me acharam aqui no meu canto. Meu Deus do céu, ninguém me deixa em paz, ninguém me deixa descansar. Olha aí, já isso, Sabe o que um pastor, um cristão de verdade, um líder de verdade, cristão, ele consegue olhar na vida de uma pessoa, a unção na vida dela, a unção na vida dele. Ele mesmo não enxerga, ela mesma não enxerga, mas o pastor olha a pedra preciosa que tem ali dentro.
Às vezes a mãe do camarada, o marido, a esposa fala: isso aí não vale nada. Mas tem um projeto de Deus ali, tremendo, absurdo. Meu irmão, entenda o que eu estou falando. A unção vai te dar o que você precisa para a missão, que é a capacidade. E por várias vezes o que você acha que precisa não é o que Deus vê como necessidade. A vida de Moisés nós podemos tomar como espelho até hoje, porque não demora muito, aquelas pessoas montam um acampamento ao redor da tenda de Moisés. Está entendendo? E só lhe traziam problemas, só lhe traziam casos para julgar, só lhe traziam situações o dia inteiro. Gente, presta atenção no que eu estou falando. Era pior que a fila do SUS, porque a fila era enorme, desde aquele que roubava uma galinha até aquele que batia na esposa, dos mais mesquinhos até as coisas mais nojentas e vis. Moisés ouvia, levava alguns casos em consulta a Deus, em oração, específica consulta. Outros davam uma sentença específica, e isso durou algum tempo, presta bem atenção, até que a bateria de Moisés começou a acabar, até que Moisés começou a bater biela, como diz, até que Moisés começou a dar aquele... Lembra do Franklin? Até que ele começou aquele desenho do Pica-Pau. Ele não aguentava mais. Ele não estava dando conta. E um dia ele precisou conversar com alguém. E ele conversou com o seu sogro. Como é que era o nome do sogro de Moisés? Jetro. E ele disse para Jetro que a demanda era muito grande. Ele fala: eu não tenho tempo de comer direito, eu não tenho tempo de dormir direito, eu não tenho tempo de conviver em família direito. Isso por causa do tamanho da unção que atrai esse monte de problema. Eu digo isso para você, hoje eu não almocei. Ontem eu estava almoçando, for lá no portão de casa: por favor, me ajuda. De manhã até de noite. Você não pode ficar irritado. Você vai colocando caso da casa e um caso. Tem coisa que é drama e tem coisa que não é. E você não pode viver amargo, machucado. Você tem que entender que você é um privilegiado, uma privilegiada de Deus. Só que nós também precisamos entender que o santo é de barro. Isso aqui, essa carne minha e tua, é barro. Tem um limite. E o sogro de Moisés foi usado por Deus para lhe aconselhar. No verso aqui que nós lemos, né? Moisés, olha só, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, porque alguns só pensam em ganhar dinheiro, que aborreçam a avareza. Põe-os sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. E aí que surgiu os 70 mais um. Lembra os principais da sinagoga que Jesus fala? Partiu daí, os 70 mais um, 70 mais Moisés. Olha que interessante. Terceiro ponto que eu quero destacar para você: Deus não reparte unção, porque unção não se reparte. Deus diz para compartilhar a capacidade, estender sobre eles a capacidade. Moisés então acata o conselho do seu sogro e escolhe homens, olha que interessante os pontos, de boa reputação, homens capazes, que aborreçam a avareza. O que é avareza? Mas a avareza não se resume financeiramente, não. Geralmente, quer que eu fale para você um dos pontos da avareza? Geralmente a pessoa ela tem esse discurso: eu não sou pegado do dinheiro, não. A segunda coisa, a pessoa diz: eu sou certo com o que eu ganho, eu sou justo ou justa, mas eu não sou apegado do dinheiro, não. Mas você sabe o que é o problema? Quando Deus fala e pede algo, uma das primeiras coisas de respeitar a sua unção
você não tem medo de estudar a Bíblia e entender o que é dízimo, o que é entrega para Deus dentro dessa unção. Homens de boa reputação, homens capazes, homens que aborreçam a avareza. Boa reputação. Se Deus o aconselha, isso é porque há coisas que nós somos que fazemos para receber a unção. Como é que está a tua reputação? Como é que está a tua reputação? Pastor, tem problema ir para a praia, tá lá de calção ou de sunga e nadar? Não tem problema. Mas por que eu vou ficar lá, eu, Carlos Eduardo, aqui assim, dando seta com alguma coisa assim, e ficar tirando foto e postando versículo bíblico? Eu não estou dizendo que é o caso, não é isso. Eu estou dando para você entender. Ou a forma de eu me vestir aqui, eu não respeito a fraqueza do casamento de alguém. Aí eu venho com um decote aqui, terrível, que eu não estou respeitando, demarcado. Ou por que eu faço negócio com ele ou com ela? E é um atrapalho para pagar terrível. Ou por que na hora que eu estou nervoso, eu julgo a culpa nisso daí, eu vou lá e falo um chavão de palavrões? Ou por quê? Que a minha vida ou minha boca é um barril de mentiras. Ou, no mínimo, eu sou um esquentadinho, um irmão faísca. Por que faísca, pastor? Jogou uma faísca ali, ou jogou um pouquinho de gasolina ali, não precisa muito não, já explode, e já vira o irmão ou a irmã Rochelle. Eu não preciso disso, eu tenho 2 isso. Meu marido tem 2, eu sou. Que unção é essa? Que respeito é essa? Quando eu falo pessoas de boa reputação, se você não faz alguma coisa, é sim pelo próximo. Aquela pessoa que fala bem assim, eu não devo nada para ninguém. Deve sim. A Bíblia fala bem assim, a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. E por amor a gente respeita. Tem na internet umas pastoras, não sei se você chegou a ver, uma saia de a vácuo, decotado assim, uma saia a vácuo, né? A roupa e anda assim, e tudo desse jeito, e a abertura aqui assim, e a mulher está em crise no casamento. Vamos, marido, para a igreja. Ela traz o marido, a hora que ela olha aquela pastora, depois do que pega o microfone e anda igual uma pata, assim, para lá e para cá, e começa a falar desse jeito, e bababá, o marido começa a prestar atenção. A mulher pega e fala para ele, vamos embora, eu não estou bem, vamos embora. Não, vem aqui, vamos prestar atenção agora. Qual que é o respeito? Hoje eu estava com o rapaz responsável por uma das construtoras ali no terreno, que a gente está orçando, e eu falei para ele, olha, é assim, desse jeito, comigo você não vai esquentar a cabeça. Comigo você não vai esquentar a cabeça. Você não vai esquentar a cabeça em horário, você não vai esquentar a cabeça com dinheiro, você não vai esquentar a cabeça com palavra, mas eu também não quero esquentar a cabeça com você. Sabe o que ele me disse? Ele me disse, pastor, na minha área, eu sei que tem muita gente ruim, mas eu não sou disso. Tanto é que eu estou aqui por referência do pastor Neno e tantos outros. Mas na tua área também tem muita gente queimada. Eu falei, e é verdade, porque toda área tem. Toda área tem. E eu já ouvi pessoas falando bem assim, por isso que eu não gosto que me ajudem. Eu não gosto de depender de ninguém. Eu não gosto, mas não adianta, a gente vai depender de pessoas. Se eu amo a Deus, eu vou demonstrar isso através de pessoas. Não é questão de gostar. Isso é uma frase, uma resposta de orgulho. Meu irmão, a boa reputação, ela vai abrir portas. A boa reputação, ela traz acessos. A boa reputação, ela facilita um monte de coisa. Agora a má reputação, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ou por acaso você escolheria aquela mulher Nardone para cuidar da tua criança como babá? Ou por acaso, você está entendendo? A gente fala algumas coisas assim. Ou por acaso você iria confiar a tua poupança ali, os teus investimentos financeiros ali? Você lembra do PC Farias? PC Farias, ele foi só mais um laranja, peixe, era envolvido no esquema.
mas tem novos PC Farias agora. Você está entendendo o que eu estou falando? Por isso que a boa fama é importante. Então ele falou isso. Você está representando Deus. Aí quando a Bíblia fala de homens capazes, ah, pastor, mas o meu passado é terrível. O passado aqui atrapalhado, quem não é? Mas na medida que nós vamos aprendendo, nós vamos evoluindo em graça. Camarada não paga documento de carro. Camarada não paga nada. Todo aluguel é uma confusão. Toda conta que faça, seja de banco, seja de boca, seja o que for. Como? Deus está chamando para conserto. Homens capazes. Homens capazes. Há pessoas que não conseguem ter o respeito nem de qualquer filho, de qualquer pessoa. Não consegue administrar a própria família, nem as próprias finanças. E quer cuidar da igreja. Quer ser fiscal da igreja e tudo mais. Mas não consegue cuidar de nada. Há pessoas que dão um jeito para tudo, menos as coisas da obra de Deus. Você quer unção para quê? Para fugir? Unção da fuga? Uma vez eu estava fechando a igreja, eu atendi gente até tarde. Eu lembro de um casal que estava na igreja, muito malandros, aliás, um tempo, só foram ajudados, e sempre saem falando mal, há muitos anos. E eu lembro que eu estava na igreja e eles sempre se intitulavam algo. E de repente eu estou fechando a igreja, e eu vi um casal desses que pede dinheiro, uma desculpa absurda, para usar droga na verdade, mas eles falaram que era para passagem de ônibus. Quando chegaram para o casal ali e abordaram ele, vocês nos ajudam, não sei o que, eles olharam, mas não viram o que eu estava ouvindo. Olharam, apontaram e falaram: o pastor da igreja que dali, fale com ele, é ele que resolve. Na hora do reconhecimento são eles, na hora de resolver problemas é para quem? Meu irmão, nunca se vê um tempo de pessoas tão lisas como hoje. O pastor pode fazer 200 apelos. Não é para mim, não é meu tempo, não posso. Gente, está faltando diaconato. Gente, precisa de gente para ajudar no louvor. Gente, nós precisamos comprar um quadro aqui. Gente, ninguém. Sempre outra pessoa, porque eu não posso. Meu irmão, pessoas capazes. E é interessante, porque a capacidade, ela vai vir de acordo com o amor. Uma mãe, ela pode ser a mais simples possível, ela pode não ser formada em medicina nem nada, mas se o filho dela tem uma deficiência mental, física ou de coordenação, ela sabe fazer uma leitura dele que o médico não sabe, só para você ter uma ideia, porque o amor dá capacidade. Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, fala sobre os dons. E ele fala no último versículo: e eu vou lhes mostrar a melhor forma de se alcançar os dons. Aí começa 1 Coríntios 13, que vai falar sobre o amor de Deus através de alguém. Porque o amor capacita, o amor dá condições. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu um jeito. Ele deu um jeito. Ele não deu uma desculpa, Ele deu um jeito. Meu irmão, homens que assumam responsabilidade das almas, de instruir, se não é de instruir, de assessorar quem instrui. Homens capazes de investir no reino, porque tudo vai passar. A minha profissão passa, esse corpo passa, os meus bens passam, mas a alma é eterna. Terceiro ponto, homens que aborreçam a avareza. Não é só não ser avarento, é aborrecer a avareza. O dízimo nos desprende desse mundo. Jesus falou no Evangelho de João capítulo 3, necessário vos é nascer de novo, ou nascer de cima, ele está falando. Dízimo não é um mandamento ou ordenança, dízimo é um princípio. E se princípio for quebrado posteriormente, inúmeras situações ruins irão ser desencadeadas, inclusive a quebra de entendimento claro do comando de Deus. Meu irmão, casamento para existir, tem que existir princípios respeitosos, como por exemplo a fidelidade. Se isso não houver, uma série de sentimentos ruins, demoníacos, sofrimentos, dores serão desencadeadas.
Moisés escolheu homens que Deus lhe aconselhou que escolhesse. Então Moisés os impôs as mãos, e eles foram cheios do Espírito Santo para aquela missão. Uma coisa é eu falar: eu não achei legal a camisa do Anderson, é azul, e eu não gosto de azul. Outra coisa é eu falar: para mim o Anderson não é de Deus, não sei o que ele está fazendo ali, para mim ele só faz coisa errada, ele não é digno de estar ali para mim. Aí eu estou tocando na unção do Anderson. E quando eu toco na unção de alguém, eu estou tocando no próprio Deus. Se o próprio Anderson fala para Deus, ou fala para as pessoas: não adianta, eu não vou ficar, eu não quero, é outro. O Anderson se torna inimigo de Deus, porque ele está se levantando contra a própria unção. E isso é muito sério. E a Bíblia diz que Deus resiste quem? Aos soberbos. Mas Deus dá graça aos humildes. Resistir a Deus é prolongar os sofrimentos da vida. E ainda o fato de Deus resistir é para a pessoa entender que ela está indo para um caminho ruim, para ela se arrepender. Meu irmão, pense nisso. Essas pessoas foram capacitadas exatamente para os problemas, foram cheias do Espírito Santo para resolver problemas. Ou qual que você acha que foi o objetivo de alguém ser batizado no Espírito Santo no Pentecoste? Qual que você acha? É para o meu bem-estar, para eu ter prazer na vida, sabe? Eu vou ser batizado no Espírito Santo, aí eu vou ser feliz. Eu vou ser batizado no Espírito Santo, entendeu? Aí então eu vou ter satisfação, eu vou olhar tudo de uma forma maravilhosa. Vai ser como aquela música do Louis Armstrong. Isso é, ele encontrou o amor da vida, e agora tudo que ele vê é maravilhoso. As árvores pelo caminho, as flores, como é bonita as montanhas, que nuvem mais bem formada. Você acha que você vai ser batizado no Espírito Santo? E vai ser assim com você. Senhor, derrama poder, derrama unção. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Para quê? Para que você acende um candeeiro? Para que coloque debaixo da mesa? Não, em cima, para que todos possam ver. Para que você se forma na tua profissão? Para executá-la, para resolver problemas. Se você é mecânico, quando chega alguém na oficina lá, já vem já de novo. Cara, que deu problema? Meu Deus do céu, eu não aguento problema de carro. Se você é médico e a pessoa chega lá onde você trabalha, meu Deus do céu, você está entendendo o que eu estou falando? Você foi feito para resolver problemas. Gente, nós somos capacitados para os problemas posteriores. Deus pede para Moisés para que um desses seja treinado para ser líder, né? Deus chamou Josué ali. Essa unção, ela passou por juízes, reis, e posteriormente se organizou em um sinédrio, que eram os 70. Eram encarados como os principais em Israel, ou príncipes de Israel. Nicodemos era um deles. Jairo, que teve a filha ressuscitada, também era um deles. Olha só, Nicodemos, ele foi até Jesus na calada da noite, temendo por sua reputação. Mas no capítulo 19, versículo 39 de João, diz que Nicodemos aparece seguindo a Jesus. Essa unção, ela só pode ser compartilhada por quem a recebeu. Sabe aquele camarada que ele não consegue se envolver direito em nenhuma igreja, porque só suga pessoas de boa vontade das igrejas? Não consegue se resolver nessa igreja, nem na outra, nem na outra, nem na outra. Daqui a pouco ele está em casa, não faço as minhas orações em casa. Daqui a pouco ele diz que ele recebeu um anjo com 15 asas, que saía uma bola de fogo do ouvido, e que blá blá blá, e o siso dele era de prata, e os pelos do nariz saíam fumaça, e bababá, e era para ele abrir uma portinha, uma igreja, a igreja dos corretos, agora sim, a igreja dos santos, do mais santo. Agora sim. Na verdade, sabe o que ele está dizendo? O meu orgulho não me deixa viver com pessoas de opinião. O meu orgulho não me deixa perdoar.
E agora eu quero fazer do meu jeito. Porque se não for do meu jeito, eu não vou fazer. Porque para conviver, meu irmão, não tem como conviver se não for humilde. Você que está aqui hoje, alguns mais velhos de casa, alguns mais novos, já passou por muita coisa aqui. E nós só estamos aqui realmente porque nós nos amamos. Porque vai muito além da tolerância. Nós só estamos aqui, eu sei que um olhou para o outro aí meio, pois é, deve ser. Mas não vai existir igreja se o amor de Cristo não selar essa comunhão. Não vai existir igreja se eu não me envolver. Ter vontade é uma coisa, decisão é outra coisa. Você já teve vontade, naquele dia que o teu emprego estava pesado, em fugir, mas você não fugiu. Você já teve vontade de um monte de coisa, mas você decidiu. Meu irmão, essa unção só pode ser compartilhada por quem recebeu. Quando eu fui consagrado obreiro, não foi nem pela quadrangular de início, foi pelo reverendo Orlando, da Presbiteriana, lá dos Estados Unidos. Quando ele veio para cá, eu tinha 19 anos, e num culto de celebração, um culto que eu já tinha feito estudo, ele me chamou à frente, fiquei de joelhos, impôs as mãos sobre a minha cabeça, o reverendo Orlando, orou por mim, e pediu essa graça para mim, na minha vida, a unção de Deus, a capacitação na época que eu virei pastor daquela igreja, ajudei eles, até eu vim para cá, a igreja já não existia mais lá, por uma série de fatores, do pastor responsável e tudo mais. Eu quero que você entenda, que Davi respeitou a unção de Saul, e por isso chegou a rei, mas Saul não respeitou a unção de Davi, por isso perdeu o trono. A gente até brinca, né, quando, de forma de piada, quando alguma coisa acontece, viu? Vai falar contra o ungido do Senhor? Você também é ungido do Senhor, mas você precisa entender isso. Ungido para a missão, especificamente para isso. Entenda, essa unção, ela te capacita para... Meu irmão, nem um médico pode expulsar demônio, nem um psiquiatra pode expulsar demônio. A unção de Deus através da sua vida tem esse poder, o poder que vem do alto. Unção, capacidade. Você precisa entender isso. Ser ouvido por Deus, gente, isso é incrível. Hoje, meu irmão, se Deus ouviu, se você ouviu Deus, aliás, se você ouviu Deus falando com você, não se esqueça da onde Ele tirou você. Deus tirou você do Egito. Deus tirou você do Egito. Eu vou repetir mais uma vez. Deus tirou eu e você do Egito. Para quê? Agora eu tenho ouro, agora eu estou de boa, agora eu quero viver a minha vida, é isso aí, eu quero receber mais unção para eu me sentir bem. Eu quero receber capacidade para resolver os meus problemas. Mas Deus te deu unção para você tirar outras pessoas do Egito. Deus te deu unção para você guiar outras pessoas pelo deserto. Deus te deu unção para você levar pessoas para a terra prometida. Isso não é para pastor ou não, isso é para cristão. Você precisa entender isso. Segunda-feira eu começo um curso para liderança, de capacitação, de maturidade cristã, 14 semanas, e depois uma vez por mês vai ter uma capacitação. Mas todo dia eu estou nessa. Segunda-feira, capacitação dos líderes. Terça-feira, comunidade terapêutica. Quarta-feira, Igreja do Conquista. Quinta-feira aqui. Sexta-feira, homens ou ITQ. Sábado de manhã, ITQ. Domingo de manhã, mensagem. Domingo à noite, mensagem. Aí chega alguém para mim e fala: pastor, você precisa descansar. E eu também concordo. Mas você podia me ajudar. Gente, é por amor. Quem que não ama passear? Quem que não ama passear com a família? Quem que não ama descansar, dormir? Quem que não ama isso ou aquilo? Todos nós amamos. Mas nós entendemos o valor. Nós entendemos o valor. E quando você vai ficar na porta como diácono e vai fazer outras funções de diácono, não é porque você gosta, é porque precisa. E a unção tem a ver com isso.
Quando você vai cuidar de crianças, por exemplo, não é porque você gosta às vezes. Estou dizendo que você odeia criança, não é isso. Mas é porque precisa. Quando você vai ajudar em alguma coisa, tem gente que fala assim, pastor, às vezes devolver o dízimo é um gigante. Mas se você estiver bem decidido entre você, não é bem assim. Mas é porque você ama, é porque você entende. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora há pouco mesmo me ligaram. Eu tinha que ir lá para o outro lado da cidade, gente. Depois do culto, lá passando José dos Pinhais, resolveu um beozeira, polícia, escambau a 4, gente, família, coisa e tal. Antes do culto, acabaram de mandar mensagem para mim aqui, que não ia precisar mais. Mas eu ia de boa vontade para lá, depois do culto. Mesmo dormindo às 2 da manhã, acordando às 6 da manhã hoje. E o que você está... Qual que é a tua função? Qual que é a tua unção? Pastor, a minha unção é desculpólogo. Eu recebi a unção porque eu fui formado em desculpologia. Não é, né? Não é, né? É muito importante você entender isso. Você sempre vai ter motivos para não fazer. Mas se você olhar para a cruz de Cristo, você sempre vai encontrar motivos para fazer. E você não vai procrastinar. Semana que vem eu falo, é hoje, é agora. Pastor, mas para eu poder servir ou fazer isso, eu tenho que me ajeitar nisso. Mas você vai se ajeitar nisso. Só que o primeiro passo vai ser a tua decisão de se posicionar, de chegar para um líder, de falar assim, o que eu preciso fazer para... Eu só não fui líder das mulheres, porque não precisou na igreja. Eu fui líder de jovens. Eu fui líder, até no Ministério Infantil eu ajudei. Eu fui líder de coreografia, sem fazer coreografia. Estava dando muito confusão uma época das jovens na época. Eu fui líder de missões. Não tinha missões na igreja, numa outra igreja que eu ajudava, não tinha. Eu tive que pedir autorização para o pastor para fazer tudo aquilo. Eu fui líder do Ministério de Intercessão, porque não tinha. Eu fui líder... do Ministério de Jovens, fui líder do Ministério de Louvor, diaconato, não tinha, eu tive que formar, pedir autorização para o pastor. Eu falei, a igreja era numa avenida, eu falei, pastor, eu reparei que muitas pessoas alcoolizadas chegam na porta da igreja, e a maior confusão, o senhor me permite ser um diácono da igreja e começar a formar uma equipe? Claro! Fui para a porta da igreja, comecei a reunir um grupo de pessoas, falamos sobre o uniforme, adivinha a cor do uniforme? Por que vocês falaram que é verde? Mas era verde escuro. Era verde escuro. O terno verde escuro. Perguntei para eles se eles queriam, né? Homens e mulheres e coisa e tal. Era uma trabalheira que você não tem ideia do tamanho. E missões então, gente. E oração todo dia. Fiz um propósito com aquela equipe de missões. Porque não pode existir equipe de missões sem intercessão. Primeira coisa antes de missões é intercessão. Então, todo dia era meia hora no mínimo. O início da semana, a primeira semana foi de 1 hora, depois veio as meias horas. Mas, você está entendendo? Não é porque eu gosto, não. Eu gosto de ficar, eu não gosto de nem limpar a cuia ali, eu gosto só de tomar o chimarrão. E sou enjoado para erva ainda. Gosto de ficar com as pernas levantadas, assistindo alguma coisa. Agora, quem que vai gostar de ficar no sol, fazendo para cima e para baixo? Aguentando ingratidão, resmungo, e isso e aquilo, e resolve. Quem que vai gostar de ficar sentado, meditando, ou pensando, o que eu vou falar? Meu Deus do céu, me dá uma direção, buscando, porque a Bíblia pode ter esse tanto de página, a Bíblia pode ter um monte de coisa, mas na hora que você vai procurar uma mensagem, você vai pedir, Deus, fala comigo, parece que ele é gigante, você não encontra nada. Você ora, você vai buscando, você vai lendo, você vai fazendo, Deus fala comigo e de repente um ponto Deus fala com você e a partir daquilo ali começa a se desenvolver uma mensagem que Deus vai ministrando através da tua vida. Mas sabe o que eu acho interessante? Eu era bem gago para poder falar. Pode ver que às vezes eu me atropelo em palavras, somente quando eu estou cansado, porque eu falava muito rápido, eu pensava mais rápido do que eu falava, então saía tudo errado. Não era uma gaguez daquela crônica, mas gente... Então o que eu aprendi a fazer? Eu aprendi a pautar, aprendi a escrever, mesmo odiando escrever. Eu aprendi a escrever para que não houvesse perca da linha, da raciocínio, daquilo que Deus estava ministrando sobre mim. Isso é capacitando-se. É importante isso. Porque quem ama dá um jeito. Quem é mãe, quem é pai, quem é marido, quem é esposa, isso é. Quem que se importa?
Quem ama de verdade a Jesus, quem se importa, entende o que eu estou falando. E Deus está chamando você ano após ano. Senhor, espera pelo menos eu casar. Senhor, espera pelo menos eu terminar a faculdade. Senhor, espera pelo menos eu terminar isso. Senhor, espera pelo menos essa profissão da empresa, que eu estou isso, que eu estou só concluindo, ou que eu estou começando. Senhor, espera só aproveitar o início do meu casamento. Senhor, agora nasceu meu filho. Senhor, espera isso. Senhor, agora espera, por quê? Porque agora eu quero aproveitar meu neto. Senhor, espera, Senhor, espera, Senhor, espera. E as almas vão indo para onde? E Deus vai requerer essas almas das tuas mãos. E você pensa, mas eu não sei fazer, olha, eu sou uma pessoa simples, eu não sei. E Deus está falando para mim, conheça mais sobre unção. Conheça mais sobre unção. Conheça mais sobre a capacidade de Deus. E você vai ver os feitos através disso. Porque só não faz quem é covarde, como está escrito na palavra de Deus, porque os covardes não herdarão o reino. E Deus está te chamando.